Vamos nos levantar mais uma vez. Vamos ler o capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Estamos chegando aí já quase no fim, né? Falta poucos. 26. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde eles se deitaram, Saul e Abner, filho de Ner, comandante do exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque o Eteu e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com uma lança ao chão de um só golpe. Não será preciso um segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhe havia caído o profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, o teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardastes o vosso Senhor, ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha à sua cabeceira. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? Respondeu: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o rei, meu senhor, assim seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor.
pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe dessa terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul, pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado, excessivamente. Davi então respondeu e disse, eis aqui a lança, ó rei. Venha aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua maldade, pois o Senhor te havia entregue hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim seja a minha aos teus olhos, ó Senhor, e ele me livre de... Assim seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. E amém. Glória a Deus. Mais um momento interessante no livro de Samuel. Davi, mais uma vez, tem a oportunidade de mostrar a firmeza do seu caráter. O capítulo começa com os ifeus delatando Davi, dizendo que ele se encontrava ali, naquela região. E Davi, mais uma vez, Saul se prepara com 3.000 homens, uma caçada bem injusta, né? É como o menino e o gigante de novo, 3.000 homens contra uns grupos de 600, e eles então começam a caçar Davi de novo com toda a ênfase, com toda a força, né? Essa situação é muito semelhante, né, com o capítulo 24, onde Saul também é apanhado de surpresa. Alguns críticos até, é a mesma história. Não tem sentido, porque a geografia mostra lugares diferentes, o discurso é outro, a situação é outra, os objetos apanhados são diferentes. E então, realmente, o que aconteceu aqui é que é um segundo teste de caráter de Davi. E essa repetição enfatiza a perseverança de Saul no seu ódio. Ele está disposto, ele está determinado a matar Davi, mas também revela a consistência inabalável de Davi e a sua fé. Porque esse é um momento difícil, né? Todos os líderes e todos os homens de Deus, um dia tem lá, a gente vai ver aí ao longo da biografia de Davi, né? O capítulo 27, por exemplo, já vai mostrar um pouquinho dessas fragilidades humanas, mas é um homem que está voltado para Deus, tem compromisso com Deus, é um homem segundo o coração de Deus, e ele então está ali sendo testado por Deus, sendo forjado. Ninguém pensa que Deus faz um líder assim, só de pegar assim, botar na forma e tirar do outro lado, não. É nas circunstâncias, é na prova, é na luta, né? Uma experiência dessa para se tornar o rei da nação e com o sucesso que o Senhor esperava dele. Então tinha que ser realmente um homem trabalhado, um homem que tivesse experiência com a vida, com o sofrimento. Então, o inimigo está ali, surge uma oportunidade, Davi toma conhecimento da sua estadia naquele lugar e ele convida, quem é que vai comigo? Então, quem vai com ele, logo se apresenta o Abisai. Vocês já vão ver falar muito do Abisai. É um homem valente, um guerreiro dos valentes, está entre os 30 valentes de Davi. Era irmão de Joabe, que posteriormente se tornou o comandante do exército. Então, eram 2 homens assim, valentes. O terceiro foi morto por Abe, né? Vai ser morto na nossa sequência. Mas esse homem era um homem ousado, corajoso, fiel ao rei em todos os sentidos, e um homem determinado, desses que dá a vida pelo rei, desses que tem disposição, e homens capazes de enfrentar qualquer desafio, qualquer dificuldade, não tem medo de nada. Ele logo se apresenta, eu vou com o rei, eu vou com o rei, não vou com Davi, para tentar fazer essa situação. Mas olha só, quando eles chegam lá,
no acampamento de Saul, o rei e os seus homens estavam profundamente dormindo um sono pesado. O texto diz que o sono foi do Senhor. Então o Senhor realmente poupou e deu uma oportunidade a Davi, provavelmente realmente o teste de caráter, para dizer assim, eles estavam dormindo, porque se o sono foi o Senhor que deu, eles realmente não iam acordar, mas era muito minucioso, era muito cauteloso, tinha que ir com muito cuidado, porque não podia acordar. E Abisai, logo, como todo ser humano, como todo homem normal, como todo guerreiro, todo soldado, não teria outra opção. Ele age de maneira bem humana e ele enxerga ao modo dele, que geralmente as pessoas, eu penso que as pessoas cometem tanto esses erros hoje, né? Vê uma coisa assim, só foi o Senhor que me deu, o Senhor me deu essa oportunidade. Olha, é muito minucioso você dizer que foi Deus que abriu essa porta, que Deus que fez essas coisas. É bom você conferir realmente na Escritura Sagrada, é bom você realmente ter convicção do que está dizendo, porque às vezes alguma coisa que você pensa que foi Deus que mandou, mas está contra os princípios da palavra, é contra as instruções que o Senhor dá na sua Escritura. E quando você pensa assim, Deus está abrindo essa porta para mim, mas quando você avalia que aquilo ali não está dentro dos princípios que Deus escolheu para a vida de um servo de Deus, aí você diz assim, bom, mas então não pode ser Deus, porque Deus não vai me abrir uma porta dessa, sendo que eu estou vendo que está errado, né? Se for Deus que vai me abrir uma porta, Ele vai me abrir uma porta onde eu possa caminhar de cabeça erguida, onde eu possa realmente entrar com toda a segurança. E Abisai não tinha essa visão plena. O que ele pensou? Ora, certamente o Senhor te deu o rei na mão, te deu o inimigo nas tuas mãos. Ele está em sono profundo, os soldados dele estão dormindo, o comandante deles, que é o cara que está vigiando, está dormindo. É a coisa mais fácil, é como tirar doce de menino. Eu vou lá, pego essa lança, encravo ele, eu prometo que não vou dar duas. Não, só vou precisar de uma, ele vai ficar enfiado na terra. Soldado valente, força, era o que não faltava. A perspectiva dele era ir lá, enquanto ele estava dormindo, e enfiar a lança, atravessá-lo e deixá-lo enfiado no chão. Era muito simples. É uma tentação, a vingança é uma tentação. E é uma lógica humana. Quando você olha para aquela situação, você logo cai nessa conversa. E ele diz logo, Deus te entregou o teu inimigo. É Deus que te entregou. É muito óbvio, é muito tentador. Quantas tentações dessas nos passam pela vida? Quantas coisas dessas nos batem à porta e nós analisamos assim, Deus que deu, Deus que abriu, foi Deus que fez. Mas, quando olha-se o contexto, quando Davi olha para a situação, ele que conhece a Deus mais profundamente, ele que sabe quais são, né, ele já faz essa avaliação, diz, não, Deus não. Deus não faria uma coisa dessa. E olha só, a ordem dele. Ele diz assim, deixa-me cravá-lo com a lança. Eu só vou fazer uma vez. E essa é a voz da justiça humana da oportunidade. Mas Davi disse, não. Esse princípio sagrado que Davi tem, não permite. Não mates. Não mates. E faz a seguinte pergunta, quem atentaria contra o ungido do Senhor e ficaria inocente? Quem faria uma coisa dessa? Você se lembra quando Abigail esteve confrontando Davi sobre aquela atitude dele? Ele disse assim, olha, eu estou te poupando. Na verdade, em outras palavras, Abigail estava dizendo assim, eu estou aqui, claro, defendendo, vou aqui parafrasear, estou aqui defendendo a minha casa, defendendo minha vida, defendendo a vida dos meus trabalhadores, meu marido, mas estou defendendo também a ti, a tua honra, o teu sucesso, o teu legado no futuro, porque você chega lá, vai matar mulheres e crianças e homens e inocentes, e você não vai ficar numa boa depois, sua consciência não vai deixar você viver em paz. Mas Davi aqui está bem acordado. Diz, eu? Contra um ungido de Deus? Acha que alguém vai fazer isso? Vai matar um ungido de Deus e ficar impune? Com certeza não. Então, não o mates. Esse é um princípio de autoridade. Davi demonstra profundo respeito, não pela pessoa de Saul, que era uma pessoa inconstante e cruel, mas pelo cargo e pela função que ele representa. Saul era ungido do Senhor, e ele está respeitando isso, respeitando essa autoridade que foi investida por Deus na vida dele. E por isso eu não vou atentar contra a vida dele. Então, a confiança, porque para isso você precisa o quê? Confiar em Deus. Confiar na justiça divina.
Porque se você tentar na sua própria, e é claro, olha, veja só, Davi tinha uma promessa de Deus. E qual era a promessa? Foi ungido, você será o rei de Israel. Aí, Davi, olha que as coisas começaram a andar, tudo parecido que ia ser tudo fácil. Não parecia que era tudo fácil? O rei precisou de um músico para espantar o demônio, acharam Davi. Davi chega lá, vai tocar música, tá, beleza, ficou uma beleza. Estava tudo em ordem, perfeito. Daqui eu já conheço agora, já começa a conhecer os costumes da corte, já começa a conhecer os procedimentos, os rigores, as etiquetas da vida lá da corte, né? Já está tudo por dentro da situação. Daqui a pouco surge a oportunidade do gigante, mata o gigante Golias, já vira herói. Então agora pronto, a porta está se abrindo, está tudo fácil. Era só o Davi se tornar rei de maneira mais fácil. Talvez ele estivesse pensando nisso. Aí daqui a pouco se torna um dos líderes de tropa de Saul, e é um guerreiro valente, e quando ele menos espera, vem o ciúme, a inveja, o ódio, a perseguição, a tentativa de morte, de assassinato, de todos os jeitos, e ele então poderia, se fosse um de nós, por exemplo, e é claro que talvez ele tenha feito essa pergunta, mas Senhor, por quê? Eu não estou entendendo. Ele faz isso para Davi, o que foi que eu fiz? Ele pergunta para Saul, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, ainda que ele sabia que o Senhor tinha ungido, mas eu não fiz nada. Eu não tentei usurpar, eu não tentei tomar apressadamente, eu não tentei passar por cima, pular o muro. Eu não fiz nada, eu não cometi nenhum pecado, eu não fiz nada. E por quê? Você já fez uma pergunta dessa para Deus? Porque eu estou passando por essa prova, porque eu estou enfrentando essa dificuldade, porque eu estou passando por essa aflição, eu não pequei, eu não fiz nada. De vez em quando, crentes desavisados, eu não fiz nada, por que eu estou passando por isso? E nesse momento, é um tanto quanto difícil confiar na justiça divina. Mas Davi confia que Deus mesmo lidará com Saul. Não, se alguém tiver que matá-lo, é o próprio Deus que vai fazer isso. Ou ele vai morrer naturalmente, de velho, de doença. Ou ele vai se meter numa guerra aí, vão matar ele. Ou o Senhor mesmo vai atingir ele, vai matá-lo na hora que quiser. Eu, no entanto, jamais atentarei com a minha mão para atacar o ungido de Deus. Se o Deus, aqui no modo de falar, se Deus me escolheu para ser o rei, que o Senhor abra esse caminho, não eu. Eu sei quem sirvo. Você entende assim? Você entende como Deus, quando tem algo, né, e a sua palavra está cheio disso, cheio dessas promessas, cheio desses desafios, cheio desses confrontos, mas ele preza acima de tudo pela coisa certa na sua vida. E Deus geralmente não fala contra si mesmo, ele não fala contra si, o que ele fala, só fala uma vez e aquilo ali acabou. A palavra dele não cai por terra. Jesus falou isso, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não. O evangelho é o mesmo, vai ser sempre o mesmo. A palavra de Deus vai ser sempre a mesma, não vai mudar, muda cultura, muda costume, muda geração, muda todo tipo, muda o contexto de muitas situações, mas a palavra de Deus se contextualiza em todas as gerações, em todos os momentos. Tudo que foi escrito no primeiro livro lá dos anos, milênios atrás, é o que vale hoje. E para provar isso, como hoje não tem mais jornal, basta você abrir né? Antigamente a gente dizia assim, compra o jornal de amanhã que você fica sabendo que a Bíblia está dizendo. Mas hoje não tem nem que olhar no jornal. Olha nos noticiários aí na internet, nas redes sociais. Olha o que está se passando no mundo, olha o que está acontecendo no mundo, e você vai perceber que a palavra de Deus já disse e continua dizendo tudo. Então, Davi confia na justiça de Deus, que ele mesmo vai resolver isso aí. Pela batalha, por um golpe direto, ele se recusa a ser um instrumento da ira de Deus, deixando essa retribuição nas mãos do soberano juiz. Quem vai resolver isso não sou eu, é Deus. E essa é a lição que nós temos que tirar para nós, né? Aprender com isso. É um momento. Aí vem
Aí depois ele diz, claro, mas eu também não vou ficar assim de graça, né? Eu preciso mostrar um pouquinho da minha justiça, da minha fidelidade. Eu não vou pegar isso aqui, eu vou ficar quieto, não. Ele então pega a moringa d'água lá, a bilha d'água, né? E pega a lança. Toma apenas a lança e a bilha d'água. Objetos de grande simbolismo. A lança representa o poder real militar. É a sua defesa. É com que ele vence. É com que ele luta. E a água é a vida e a vulnerabilidade do rei. Sem água ninguém sobrevive. Ao levar esses itens sem ferir o rei, Davi prova a Saul e a águia que teve total oportunidade de matá-lo e não fez. E é claro, de vez em quando você precisa dizer, não, eu tenho que ter aqui um trunfo, né? Uma coisa que serve de álibi para mim. Olha aqui, ó, se eu quisesse fazer, ó, eu não fiz, mas tive a oportunidade. Eu quero que você reconheça, porque o que Davi queria? Que Saul reconhecesse que ele não era o seu inimigo, que não era uma pessoa que estava tentando matá-lo. Ele não tinha interesse. Aliás, ele nem disse pessoalmente ao rei, eu sou ungido de Deus, o Senhor me ungiu. Não, isso aí foi segredo de família, mas infelizmente as notícias voam, e as aparências também, e a forma como Deus estava usando Davi, as vitórias que ele alcançava, assombrou de tal maneira Saul, que ele tinha certeza que Davi seria o rei. E aí então ele começa, não pelo rei, mas começa pelo comandante, o Abner. Bom, sem dúvida alguma, se fosse num momento mais severo, e um soldado daquela natureza, o comandante do exército, se descuidasse na segurança do rei, e dormisse ao lado do rei, e deixasse o rei vulnerável, e se por alguma razão o rei escapasse, como de fato escapou, com certeza esse soldado seria morto. Você não fez o seu trabalho. Você não protegeu a segurança do rei. Você não protegeu o rei. Você não serve para ser o soldado. Davi grita para Abner, comandante do exército. Ele grita, você está dormindo? O que você está fazendo? O que você fez? Olha, o rei está vulnerável na sua mão. Você não defendeu o seu senhor. O que você está fazendo aí? Você não é um homem de confiança. Você não é a pessoa certa. Demonstrando que Davi era o único verdadeiro protetor de Saul naquela noite. Se não fosse eu, imagine que só o Abisai tivesse entrado na caverna. Manso, coisa boa, homem simples, vontade coisa de natureza de guerra mesmo. Se fosse ele ia chegar lá, encravá-lo e levar, a não ser que ele estivesse lá por intuição divina, e dizer assim, eu vou perguntar para o Davi primeiro. Mas humanamente falando, dizer, eu encontrei, vou matá-lo. E que outro inimigo na face da terra encontraria o seu principal algoz, vulnerável daquele jeito, e o deixaria vivo? Então, Davi disse assim, só quem está protegendo o rei aqui sou eu. Porque você não está fazendo o seu trabalho, você não serve para esse trabalho. Você é vamos dizer assim, um irresponsável. O rei poderia estar morto. Olha aqui, eu estou com a lança do rei, estou com a água do rei, e você não fez nada, você está dormindo aí. Enquanto você dorme, o rei está vulnerável. E o rei não tem uma segurança, ele não tem uma guarda. Imagine, irmãos, pense numa coisa, o rei tem 3.000 homens do lado dele. É ou não é Deus? Deus está nisso aí ou não está? Como que você tem 3.000 homens do seu lado e você se encontra sozinho, dormindo na frente do inimigo? Porque na pior das hipóteses, e inclusive esses 3.000 homens não eram homens qualquer. O texto lá do capítulo 24 diz que eram 3.000 homens escolhidos das tropas de Israel. Então, os comandantes lá no meio da câmara, você, escolhe os grandes, os valentes, os ousados, os competentes, os que já se destacaram em batalha, os que já venceram guerra, os que já saíram vitoriosos em muitas situações, os caras que têm nome. 3.000 homens dessa natureza. É por isso que eu costumo dizer que não tem lugar seguro, não tem lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus.
Não existe lugar seguro como esse. Pode ser que você vá para a faixa de Gaza e faça lá um piquenique no meio do bombardeio. Se você estiver com Deus, aí é o Salmo 91, 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O lugar seguro é a vontade de Deus. Em compensação, sem Deus não tem lugar seguro. Porque se você se trancar dentro de uma fortaleza, e se você colocar 3.000 homens arrodeando a fortaleza, Deus só precisa do mosquito da dengue para ir lá e te matar. Só uma picadinha no pescoço e você morre. Não precisa de nada. Então, para Deus, veja só, dormiu 3.000 homens e ninguém conseguiu proteger o rei. E Davi usa as provas para confrontar Saul, a distância, reafirmando sua inocência e questionando a perseguição. Por que você persegue o teu servo? Que mal ele fez? Porque Davi havia reconhecido a voz. Ei, peraí. Ei, escuta, o que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo aqui? Davi está gritando de cima da montanha. Claro que ele foi para longe, né? Ele não ia ficar perto ali para não arriscar. E ele está lá confrontando o Abner, e de longe, mas Davi, é a tua voz. Saúl diz, é a tua voz, meu filho Davi. Aí o coração está quebrado. O coração já está desmontado. É a tua voz, meu filho Davi. Sou eu, meu filho, meu Senhor, sou eu. E olha, eu não sou teu inimigo. Por que o Senhor me persegue? Porque me caça como uma perdiz. Eu sou uma pulga. Sou insignificante. Não me atreveria a competir contra o rei. E jamais atentaria eu contra o ungido de Deus. Por que faz isso comigo? Que mal eu fiz? Qual foi o meu pecado? Diz alguma coisa, que mal há na minha mão. Davi se compara a uma pulga e a uma perdiz nos montes, ou seja, animais. A pulga porque você caça mesmo para matar. Quando você procura, se você achar, você caça para matar mesmo. E a perdiz nos montes, os caçadores não deixavam passar. E então, ele usa essas metáforas que ressalta a desproporcionalidade, a futilidade da perseguição de um rei poderoso contra um fugitivo insignificante. Eu sou tão pequeno que eu não consigo entender por que um rei, com 3.000 soldados, me caça pelo deserto. É como colocar uma multidão de gente para procurar uma pulga, ou para matar uma perdiz. Como que faria uma coisa dessa? E então, é claro que isso toca o coração do rei. O rei é vulnerável, né? A gente vai ver que a vulnerabilidade dele, uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo, outra hora se arrepende. Mas ele reconhece a voz de Davi e logo ele confessa, pequei. Eu realmente pequei, meu Deus, meu filho Davi, aí ele volta a ser filho. Aí o coração do rei está desmanchado, ainda que o Davi não podia mais confiar, porque não é uma questão não é só uma questão de a confiar em toda a palavra, mas ele sabia que pelo menos naquele momento o rei estava desmontado, abalado. Por quê? Porque ele sabe que a vida dele teve por um triz. Ele sabe que esteve praticamente morto, e não é a primeira vez. E se for um homem inteligente, vai se questionar assim, por que Deus me coloca 2 vezes na frente do meu inimigo? E me deixa tão vulnerável assim? Tem que ter uma explicação para isso, porque homem era o que não faltava para vigiar ele. Volta, meu filho Davi, não farei mais mal algum a você. E admite ter agido como um tolo, cometi um erro grave, me arrependo. Meu filho, chama de filho. Mas Saul é instável. E esse arrependimento, embora parecesse sincero, não havia motivo para Davi acreditar. Ele logo ia quebrar isso de novo. Agora esse é o último encontro registrado entre eles. Entre os dois. Davi não confia nas palavras de Saul. Não. Manda o teu moço buscar a lança. Manda o moço aí buscar a lança e a bilha d'água. Está tudo aqui, está tudo de boa. Sem problema. Mas eu vou continuar a minha jornada por aqui. Mas olha só o que acontece. Saul, numa mudança de espírito, abençoa Davi. Eu fico pensando, eu fico me lembrando de Balaão, por exemplo, tentando amaldiçoar o povo de Israel para receber umas barras de ouro. E toda vez que ele jogava a maldição,
Deus convertia a maldição em bênção. Ele dizia, não tem jeito. Então eu jogo a maldição e não sei, é Deus que muda tudo. Quando eu penso que não, já abençoei. Agora veja só, Davi está sendo abençoado pelo seu inimigo. O rei quer matar, o rei tem ódio, o rei tem inveja, o rei tem toda a fúria do mundo, mas o rei não tem jeito, as palavras saem da boca dele e ele diz assim, bendito seja tu, meu filho Davi, grandes coisas farás e de tudo prevalecerás. Quem é que aguenta um negócio desse? Quem é que pode com isso? Deus. Então, sabe que tem crente, não sei se você já falei sobre isso, tem crente que tem medo de maldição, né? Tem aí uma pseudo-teologia aí da maldição hereditária, fica todo mundo com medo, porque o fulano de tal. E ainda tinha uma teologia aí das palavras, né? Assim, fulano de tal falou uma palavra de maldição, pronto, estou perdido, acabou a minha vida. Pode jogar o que quiser. Eu sempre falo um ditado velho que meu avô dizia, praga de urubu velho não pega em cavalo gordo. Pode tentar do jeito que quiser, não atinge. O cavalo está forte, gordo, robusto. O urubu está com fome, mas não vai conseguir. Essa ele não consegue. Não tem jeito. Então, Saul, ironicamente, profetiza o sucesso daquele que ele vai destruir. É mais do que o que a gente pode imaginar. Ele está profetizando a bênção. Ele está profetizando a bênção para Davi. É irônico você dizer assim, eu quero destruir o meu adversário, mas eu ao mesmo tempo estou abençoando. Eu não consegui matá-lo e eu não consegui nem sequer fugir dele. Eu não fui embora com a cara virada, não. Eu tive que ainda, além de tudo, ainda tive que estender a minha mão e abençoá-lo. E olha a bênção do ungido de Deus. Ninguém subestime, né? Porque nós passamos lá pelo começo de Samuel, quando a Ana estava orando pelo filho, o filho e Samuel, e o profeta Eli a teve embriagada e deu aquela bronca. Você vai para casa, mulher, você está bebendo vinho essa hora da manhã e tal. E a mulher disse, não, meu senhor, eu sou uma mulher aflita, eu estou aqui derramando minha alma diante do Senhor. Tá, vai. Um velho gagá, irmão, um velho gagá que vai, Deus te abençoe, faça. Pegou. Deu aquela bênção assim, meio que sem jeito, pegou. Pronto. Não tem para onde. Quando Deus quer abençoar, não tem no mundo que empate. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e faz como Ele quer. Quais são as conclusões práticas e teológicas disso? Primeira coisa, a santidade do ungido. A principal lição é a santidade do ungido de Deus. A proibição de tocar nessa autoridade que Deus estabeleceu, mesmo que seja autoridade corrupta. Davi nos ensina a respeitar a instituição, o rei de Deus, mesmo quando nós desprezamos a iniquidade, e olha, a gente vive muito disso. São lições para nós amaldiçoamos, com pouco tempo nós já jogamos praga em tudo que tem pela frente. Mas o que a Bíblia nos ensina a fazer? Pensa bem, eu não concordo, eu não gosto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo bem, só que nós somos igreja. Nós não somos um partido político, nós não somos uma organização, uma ONG, nós somos igreja. O que Deus manda a igreja fazer? Orar pelas nossas autoridades. Tem hora que o negócio fica duro, né? Tem hora que o negócio arranha, queima lá, dá vontade de dizer assim, mas Senhor, será que o Senhor estava mesmo com o juízo perfeito quando o Senhor falou um negócio desse? Ou Deus se engana em alguma coisa? Não. Deus não se engana. E essa é uma lição para nós. Ele nos ensina a respeitar isso. E aí tem uma outra lição de caráter. O caráter de Davi demonstra maturidade espiritual e autocontrole. Porque, no fundo, quando eu falo de autocontrole, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está numa situação daquela, está sendo perseguido, o seu adversário está na sua frente, o seu soldado ali que está com a faca e o queijo na mão, só para dizendo assim, e incentivando, meu rei, meu amigo, teu está aqui na tua mão, foi Deus que te deu. Qual é o ser humano que não tem vontade de resolver logo isso? Quem é que não tem vontade? A primeira coisa que você... na pior das hipóteses, viraria as costas e dizer, eu não estou vendo nada, faz o que você achar que deve fazer. Pronto,
se fizesse isso, o homem estava morto. Mas maturidade espiritual também é acompanhada de autocontrole, domínio próprio. E mesmo que a nossa vontade às vezes peça, você precisa ter a capacidade de dizer: não, agora não, eu não, você não, ao rei, contra o rei, não aceito. Então, isso demonstra caráter, isso é autocontrole. Ele resiste à tentação de vingança, à pressão dos seus seguidores escolhidos, vamos dizer assim, a paciência e a justiça de Deus. Nós não vamos fazer. Ele não quer construir o seu trono sobre a desobediência. Já que eu vou ser rei, eu quero subir no trono com um rei honrado, que teme a Deus e obedece os seus caminhos, seus mandamentos. Subir no trono desobedecendo as coisas que Deus já falou: não toqueis nos meus ungidos. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu não vou fazer isso. Terceira coisa que nós temos a aprender: não faça justiça com as próprias mãos. O capítulo é um poderoso lembrete para não retaliar, mas confiar em Deus, como Romanos 12. Confia em Deus, no tempo, no dele, a maneira dele. Ele trará a recompensa e a justiça dele na hora certa. Davi confia que o Senhor recompensará a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. É Ele que faz isso. Então, eu confio na justiça divina. Foi Ele que me chamou, foi Ele que me ordenou, foi Ele que me procurou, foi Ele que me ungiu, foi Ele que fez as promessas, foi Ele que criou as situações, Ele que permite que eu esteja aqui, Ele que me guardou já de tantas vezes, vai continuar me guardando, Ele que me protegeu, o rei ninguém conseguiu me tocar, então o Senhor está comigo, e eu vou confiar nele. Esse é um momento muito sério. Como eu sempre digo, é que o livro de Samuel é cheio de contraste, talvez seja o estilo do escritor, né? Então temos mais um: a inconsistência humana versus a fidelidade divina. Enquanto Saul é volúvel, indo da perseguição ao arrependimento, e logo voltando a desconfiar, como veremos assim no próximo capítulo, Davi é constante em sua fidelidade a Deus e ao princípio do ungido do Senhor. Em suma, o 1 Samuel é o clímax da paciência de Davi, um manifesto prático da sua fé em Deus, como juiz e vingador. É Ele que vinga, não nós. E uma demonstração profética de que ele estava apto para ser rei, pois era capaz de honrar o rei que Deus escolheu, mesmo quando o rei o perseguia. Então, isso mostra caráter, e isso mostra quem é essa pessoa. A pessoa que Deus escolhe, a pessoa que está disposta a ser submissa, disposta a ser obediente, disposta a ser humilde, disposta a passar por privações, por dificuldades, disposta a servir, disposto a obedecer sempre. Essas pessoas são as pessoas que são líderes. Os meus líderes lá do seminário, quando eu era ainda seminarista, os professores diziam assim: você vai escolher uma pessoa para ser líder, então descobre logo se ele é um bom liderado, se ele segue ordens, se ele é uma pessoa fácil de obedecer, se ele é um serviçal disposto. Se não for, larga logo ele de mão, que não vai dar certo. Tem lições para nós, e que essas lições sejam a cada dia aplicadas no nosso coração. Vamos orar. Pastor. Vamos agradecer, amados. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado a Deus pela ministração da Tua palavra, pela oportunidade de te cultuarmos esta noite. A Tua bênção, Senhor, nós te pedimos neste momento sobre a vida de cada um dos Teus filhos, sobre cada família aqui representada.
Que o Senhor possa nos levar em paz, em segurança para os nossos lares e nos conceder o restante desta noite abençoada na Tua presença. Que o Senhor continue a manifestar da Tua glória, do Teu poder sobre as nossas vidas e que possamos continuar, Senhor, aprendendo mais e mais contigo todos os dias. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui esta noite. Pai, abençoa esta igreja, a programação desta igreja no decorrer desta semana e que tudo seja feito para a exaltação do Teu santo nome. Grande Pai, recebe a nossa gratidão e ser conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, para todos sempre, que todos digam amém. Deus abençoe a todos os irmãos.